É a Ah, Liz? é ali. Ah, sejam bem-vindos. Muito boa noite a todos vocês. A gente vai dando início ao nosso estudo de hoje, com a leitura do Minuto de Sabedoria. A página de hoje é bem legal. Boa noite. Boa noite, mãe. Tudo bem? Estou atrasada, minha filha. Sem problema. Vamos lá. Tenha equilíbrio e alegria. Saiba ser reconhecido. Não lance pedras a quem o beneficiou. Não se julgue diminuído quando o ajudarem. Saiba agradecer. Quebre seu orgulho e receba com gratidão o auxílio que lhe derem. E jamais esqueça o benefício nem o benfeitor. O pior dos defeitos é a ingratidão. Despreza e apedreja hoje quem nos beneficiou ontem. Essa palavra gratidão ela é muito importante. Isso minha mãe me ensinou muito bem. Nós todos em casa, acho que agradecemos até demais. Mas, assim, é uma coisa que minha mãe sempre educou a gente para agradecer sempre, todos nós. Então, eu devo isso à dona Iroca aí. Obrigada, mãe. A gente vai, então, agora pedir para a Eliane fazer a nossa prece, iniciar. Eu gosto quando você sorri. Quando eu te peço para fazer a prece, eu gosto de ver teu sorriso. É isso mesmo. Vamos lá, libera teu microfone e vamos ser felizes. Você fica só me marcando, né, Adriana? Bem-vinda. Boa noite, pessoal. Amado Mestre Jesus, muito obrigada por mais esse dia, Senhor, pelo alimento, pelos nossos lares, pelas nossas famílias, por esse grupo de estudo, Senhor, que mais um dia pôde se reunir aqui para aprender mais um pouquinho dos seus ensinamentos, Senhor. Muito obrigada por todos os amigos, Senhor, que tenho feito aqui, por todos os irmãos que estão presentes, os espíritos que também estão aqui. Muito obrigada pela lição, Senhor, que aprendemos todos os dias com uma palavra trazida aqui pelos irmãos. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada, Eliane. A gente hoje está estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. O item 11 é o segundo parágrafo, é o finalzinho desse capítulo, Sede Perfeitos. Vocês estudaram lá nas salas, comentaram, mas quem vai fazer o estudo principal, né, e o comentário vai ser nosso amigo Jorge. Bem-vindo, Jorge. Boa noite, Adriana. Tudo bem? Você vai compartilhar? Não. Não? Lá vou eu. Só um Eu minuto. vou ler o texto, então. Tá bom. Tá bom. Ok. Tá, joia. Deixa eu só seguir a minha colinha aqui. Então, vamos ler o texto aqui. Eu vou lendo e vou comentando, tá? A gente ganha um tempinho também. Dois sistemas se defrontam. A dos ascetas, que tem por base o aniquilamento do corpo, e dos materialistas, que se baseiam no rebaixamento da alma. Sobre os ascetas, eu tenho uma lembrança bem clara sobre a história do Buda, né, do príncipe Siddhartha Gautama, que quando ele abandonou o palácio onde ele vivia, cheio de luxo, e foi descobrir as verdades da vida, a primeira coisa que ele se tornou foi um asceta, que é uma espécie de seita, né, que existe lá no hinduísmo, lá na Índia, naquela região, e ainda existe, que são aquelas pessoas que acreditam que vão purificar o seu espírito, alcançar a verdade, né? Descobrir as verdades da vida, martirizando o corpo, de se desapegando da matéria. Né? E Buda ficou de 5 a 6 anos aí, realmente martirizando o corpo. Existem algumas estátuas em que ele aparece bem magrinho, que dá até para você ver as costelas. Até que depois de 5, 6 anos ele encontrou o caminho do meio, que eu já comentei aqui com vocês. O caminho do meio nada mais é que esse parágrafo do Espírito Meu Xará e o Jorge.
porque ele propõe que tem que ter um equilíbrio entre o corpo e a alma. E eu achei interessante que ele cita o pessoal que não acredita, né, em mais nada que seja matéria, porque eles se assemelham, né? Porque aquele que não acredita em matéria é como aquele filósofo sambista aí, que gosta de tomar cerveja, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Então, não tem nenhuma preocupação dentro dessa filosofia com algum tipo de continuidade, né? E ele comenta aqui que são duas violências quase tão insensatas, uma quanto a outra. E é verdade, ambas não têm a menor preocupação de buscar um equilíbrio necessário entre corpo e o espírito, né? Ao lado desses dois grandes partidos, Formiga também achei interessante isso, né? Formiga é a numerosa tribo dos indiferentes, que sem convicção e sem paixão, quer dizer, não tem convicção de nada, não tem apego a coisa nenhuma, sem paixão, são mornos no amar e econômicos no gozar. É a turma do em cima do muro, né? Para mim, tanto faz como tanto fez. Então, são outros também que, em algum momento, até por essa indiferença, pode estar prejudicando tanto um quanto o outro, tanto espírito quanto corpo, porque ambos andam em paralelo, não tem como, né? São mornos no amar e econômicos no gozar. Onde então a sabedoria? Onde estão a ciência do viver? Em parte alguma. E o grande problema ficaria sem solução se o espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre corpo e alma. E lá no meu grupo, a Jane estava comentando um pouco sobre a obra da Joana, somente na parte do autocura, porque eu não conheço muito a obra da Joana, apesar de me interessar bastante, mas tem essa proposta com certeza ali, né? Esse equilíbrio entre alma e espírito. O corpo precisa estar bem, para que aquela alma que habita aquele corpo, sabe-se lá Deus por quanto tempo, pode ser que é igual o Divaldo, 90 anos, tenha a condição realmente de realizar a sua proposta enquanto encarnado, e vice-versa. Uma alma equilibrada e sadia, que eu acho que é a proposta da Joana, mantém esse corpo equilibrado e vivo. E eu estava comentando com o Roberto que isso é tão lógico que não mereceria nenhum capítulo a ser estudado, todo respeito ao meu xará Jorge aí. Porque o nosso corpo ele precisou de bilhões de anos para chegar no ponto que ele chegou, para a gente ter a plenitude de viver esse plano como a gente vive, viver as nossas experiências para a melhoria do nosso espírito, a melhoria, a nossa evolução espiritual. Mas não precisa ir para milhões, não. Nós levamos 9 meses para nascer, a maioria, acredito eu, né? 9 meses, depois de um esforço gigantesco do nosso pai e da nossa mãe, de uma biologia extremamente inteligente, que só caberia a Deus criar, e depois que a gente nasce, habita o corpo e cresce, começa a maltratar esse corpo. Então, o negócio é tão ilógico que não merecia nem essa reflexão. É claro que o corpo tem que ser bem cuidado, é a nossa casa, é o nosso templo, sabe-se lá Deus por quanto tempo. E se ele não estiver equilibrado, vai afetar o espírito, assim como se o espírito também não buscar esse equilíbrio, vai destruir o corpo. E dizendo-lhes que, por se acharem dependência mútua, claro, um está ligado ao outro, dependência mútua, importa cuidar de ambos. Sim, tem que cuidar de ambos, acabei de dizer. Amai, pois, a vossa alma, olha que interessante, amai, pois, a vossa alma, porém, cuidar igualmente do vosso corpo. O amor tem que ser por ambos. Do mesmo jeito que você procura e a sua melhoria espiritual cuida da sua alma, como propôs Joana de Anjos, como a Jane falou, você tem que cuidar do seu corpo, né? Eu acho que lá na filosofia romana existe uma frase bastante conhecida, né? Corpo são e mente sã. E diz aqui que o corpo é um instrumento, né? A alma e corpo são um instrumento, um complemento do outro. Desatender às necessidades da própria natureza, entenda-se Deus, né? indica, é desatender a lei de Deus. E contra a natureza, as leis divinas, imutáveis e perfeitas, é ir contra Deus. Então, filho, cuida da alma, cuida do corpo. Não reclama. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio, pelas loucuras que a gente comete,
o induz a cometer, e pelas quais é ele tão responsável quanto o cavalo mal dirigido. Eu acho que o Francisco é que falava isso, Francisco de Assis, tá? Ele falava que ele maltratava muito o burrinho dele, ele fazia essa similaridade, o burrinho dele era o corpo, tá? Então, é bem colocado aqui pelo Jorge a questão do cavalo mal dirigido, né? Sobe num cavalo mal dirigido, ele vai te levar para qualquer lugar, tu vai tomar um tomo, vai se arrebentar todo, pelos acidentes que causa. Sereis, porventura, mais perfeitos se, martirizando o corpo, não vos tornareis menos egoístas, nem menos orgulhosos, e mais caritativos para com o vosso próximo. Ou seja, martirizar o corpo, como o Buda descobriu lá atrás, não vai tornar ele mais perfeito, não vai tornar ele menos egoísta, e com certeza não vai tornar ele menos orgulhoso e muito menos caridoso. Não é por aí que ele vai conseguir atingir essa perfeição. Estamos dentro daquele capítulo dos seres perfeitos. Não, a perfeição não está nisso. Está toda nas reformas, porque fizerdes passar o vosso espírito, a tal da reforma íntima. Dobrai-o, agora sim, o espírito, dobrai-o, submetei-o, humilhai-o e mortificai-o. Esse é o meio de o tornar dócil à vontade de Deus e o único de alcançardes a perfeição. O único de alcançardes a perfeição. Fecha o meu xará aí com a conclusão. Então, novamente, é um item tão lógico esse que a gente está estudando, que pouca reflexão basta para a gente entender que não é o caminho, né? Destruir o corpo não é o caminho, assim como destruir e cuidar pouco do espírito também não é o caminho. Um depende do outro. É isso aí. Esse é meu estudo, minha contribuição de hoje. Muito bom, Jorge. Você pegou aí em pontos importantes, né? E quando você cita o Siddhartha, eu acho que é um exemplo sempre muito bom para várias questões relacionadas ao espiritismo. Isso demonstra o quanto a nossa doutrina ela tem uma interseção muito forte com várias outras doutrinas, né? Temos as nossas especificidades, mas temos as nossas interseções. Isso é uma boa reflexão para que a gente não fique, né, tendo preconceitos, né, com relação às demais religiões. Sempre temos interseções. Muito obrigada pelo teu estudo. A gente, então, passa para as salas. A primeira sala que trabalhou foi a Ivone Pereira, ficou com o próprio Jorge, com o Roberto e com a Ana. Quem ficou responsável por falar? Bem-vindos. Boa noite, pessoal. Bem-vindo, Fiquei eu Roberto. responsável. Tudo bem? Seguinte, eu acho que é indissociável, né, para o espírito encarnado o corpo do espírito, né? O corpo é uma extensão do espírito quando ele está encarnado. E é um aparelho mais maravilhoso que existe, né, que nós temos conhecimento, né, que Deus nos empresta como ferramenta evolutiva, né, que nos proporciona uma série de circunstâncias, né, o abafamento, né, o próprio esquecimento do passado. E eu acho que é impossível você cuidar do corpo e não cuidar do espírito, ou cuidar do espírito e não cuidar do corpo. Você pode até achar que está cuidando, mas se você não cuidar dos dois, você não está cuidando de nenhum dos dois. A pessoa pode, eu quero vou tomar vitamina, fazer ginástica, passar creme na pele, eu vou ter uma alimentação equilibrada, eu vou fazer dieta para não engordar. Mas, se ele não cuidar das emoções dele, ele está cuidando parcialmente do corpo. E o corpo não está atingindo aquele objetivo maior, que é, vamos dizer assim, um instrumento, a ferramenta de evolução. Vai acabar atingindo, né? Porque, depois de certo tempo, por mais que a pessoa cuide desses aspectos materiais do corpo, se não cuidar dos aspectos emocionais e espirituais, o corpo vai devolver essa situação em forma de dor, de doença, vai refletir tudo isso. E o espírito vai acabar tendo que aprender, né? Quantos de nós chegamos lá no CEPAC, né? Em busca, ou nas casas espíritas, em busca, né, do alívio, porque o corpo está doente. Então, nós vamos e compreendemos lá que o corpo está doente porque o espírito
está doente. Então, eu acho que esses, vamos dizer assim, esses sistemas que ele coloca aqui, do asceta e dos materialistas, são coisas realmente ainda de quem não compreende a razão da vida, quem não valoriza ainda essa ferramenta maravilhosa que Deus nos emprestou. Nós temos que, eu entendo que cuidar do corpo através das atitudes emocionais equilibradas, serenas do espírito. Automaticamente nós vamos cuidar do corpo, com equilíbrio, dando atenção, valorizando o corpo e através vamos dizer assim, das emoções, das atitudes íntimas equilibradas do espírito. Eu entendo dessa forma, não vou me estender porque tenho outros grupos para falar. Muito bom, Roberto. Obrigada por ter falado pelo teu grupo. Essa busca do equilíbrio ela é fundamental, né? Nem tanto lá, nem tanto cá. Tem pessoas que se entregam totalmente a um lado e materialista, esquece totalmente o espírito, Deus, não está nem aí. Do outro lado, tem pessoas que se preocupam, né? Não com o corpo, mas vai só na religião e também fica muito fanático, é muito complicado. Essa não é a busca da perfeição, a busca da perfeição é o equilíbrio. Eu até já citei um tema do Fernando Pessoa, na verdade é do heterônimo dele, que é o Ricardo Reis. Ele fala: para ser grande, ser inteiro, nada seu exagera ou exclui. Ok, eu não posso exagerar, mas também não posso excluir nada. Eu tenho que buscar o equilíbrio. Essa busca da perfeição, é a busca do equilíbrio. Eu acho que esse parágrafo final aí do Sede Perfeito, desse capítulo 17, vem dizer exatamente isso. E a gente só consegue com reforma, né? Bom, vamos lá para o segundo grupo. O Meimei ficou com a Eliane, com a Inês e com a Neidinha. Bem-vindas, meninas. Quem vai falar? Sou eu. Oi, Neidinha. Saudade de você. Fala pertinho do microfone que sua voz está bem baixinha. O interessante é que o livro da sabedoria falou exatamente de equilíbrio, né? E caiu na página igualzinho. Uhum. Mas aí o Roberto falou tudo, né? Que a gente tem que ter um equilíbrio, porque se você não tiver, você fizer tudo demais, pensando que está equilibrada, pensando que está, você não está. Um dia a gente tem que olhar para cima, pedir a Deus para a gente ter um dia tranquilo, né? Porque ler um bom livro, fazer uma boa leitura, fazer uma meditação, de repente, isso é equilíbrio do corpo e também da alma, né? Porque a gente você pensa que comer demais é bom, beber demais é bom? Não é. Então, a gente tem que ter essa parte do equilíbrio. Aí eu peguei aqui a página aqui, e diz assim: amai vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que são indicadas pela própria natureza é desconhecer a lei de Deus, né? Por acaso sereis mais perfeitos se martirizando o corpo? Isso é quem faz tatuagem, quem faz aqueles pince, né? Aí a gente também não pode julgar. Aí ficai menos egoísta, menos orgulhoso e mais caridoso para com o vosso próximo. A perfeição não está aí, ela se encontra inteiramente nas reformas, porque fizeste passar o vosso espírito. É o que a gente faz, né? Aí eu falei que a gente tem uma noite boa, um bom sono, né? Uma noite boa de sono, uma alimentação, que é muito importante a alimentação, né? Que a educação alimentar faz parte também do tratamento do nosso corpo, do nosso espírito. A perfeição está toda inteira, como disse o Cristo.
na prática da caridade absoluta. É isso aí. É isso. Muito bem, Neidinha. Excelente reflexão aí que você colocou para a gente. Obrigada por falar pelo teu grupo. A gente passa para o terceiro grupo, Mano, ficou com a Fátima, Sônia e Leila. Bem-vindas, meninas lindas. Soninha vai falar. Isso. Boa noite a todos. Boa. O texto chama justamente a reflexão da reforma íntima, né? Que eu acho que é o ponto principal, da gente saber que esse corpo é um empréstimo e que a gente não pode fazer o mau uso do livre-arbítrio, nem martirizando, nem tentando que a gente fique com o corpo jovem a vida inteira, porque a gente sabe que o tempo vai passando e que as coisas vão se modificando, e a gente tem que ter equilíbrio e gratidão a Deus pelas oportunidades, pelo tempo que Deus permitir que a gente fique, né, nesse corpo, e fazer da melhor maneira, para que a gente aproveite o lado espiritual também, porque não adianta. Quando fala do cavalo desenfreado, né, que o cavalo provoca um acidente, no texto, então chama assim, você quando você não perde esse equilíbrio mesmo, como você está dosando, nem cuidar somente da alma e não querer saber, não, porque Deus vai me ajudar. A palavra de Deus fala, faz filho que eu te ajudarei, né? Então, quando o finalzinho, ele chama mesmo a reforma íntima, que é para a gente ir ao encontro do nosso eu mesmo, para a gente se refazer, para a gente se rasgar, digamos assim, né? E buscar essa paz espiritual, porque só assim a gente vai estar em paz com a visão de Deus, né? E esse corpo, como eu disse numa vez, o Evaldo me corrigiu, esse corpo é efêmero, esse corpo é passageiro. Essa encarnação eu estou nesse corpo, mas eu tenho que aproveitar as oportunidades para que eu não use errado esse livre-arbítrio e bote tudo a perder para o meu espírito, né, que é eterno. Bom. As meninas me incumbiram de falar, eu... Falou muito bem. E você falou, achei tão interessante essa coisa, né, que a gente vai envelhecendo, né? Tem gente que vai envelhecendo, mas quer cara de 22, tem Quando jeito. fala desse martírio, me remeteu isso. Você não pode querer se manter jovem a vida inteira, porque a gente vai envelhecer, é a lei da vida. Mas aí, Sônia, eu fico pensando, às vezes, quando alguém fala assim, nossa, Adriana, quanto você tem? Ah, 52. Nossa, não parece. Aí vai que eu acredito. Não parece mesmo. Vou achar sempre que eu vou estar com um cara muito mais jovem. Mas não, a gente tem que ter essa noção, né, de que o corpo vai envelhecer, não tem como. Não vai ficar desleixado. Realmente, a gente vai se cuidar, mas não querer mostrar que tem 20 anos, 30 anos menos, não dá, né? Aí ficou me encarnando da minha foto lá na minha carteirinha do Cefac, pô, de 20 anos atrás, não mudei nada, gente. Não mudei nada. Vamos lá, obrigada. Na tem que ter equilíbrio. Não é, Neidinha? Vamos lá. Grupo Herculano Pires, ficou com Olívia, Eloá, Regina e Mário. Bem-vindos. Quem vai falar? Quem foi escolhido? Eloá. Está liberado teu microfone. Aí. Oi. Oi. Então, nós chegamos à conclusão, né, de que é importante, um dos exemplos que eu dei, né, que foi aceito por todos, foi do meu filho, que quantas vezes eu coloco ele de castigo a voz tá... e ele me pede, mamãe, por favor, me... Tá me ouvindo? Fechar a tua câmera, só fala, porque está cortando muito. Oi. Vai, fala. Então, quantas vezes, né, o meu próprio filho pede, por favor, me castigues pelas tuas faltas o vosso livre-arbítrio, que o faz cometer, né? Assim como os exemplos, às vezes é mais fácil você sentir a dor física, se flagelar, do que pedir um perdão, do que pedir uma desculpa, né? Assim é as crianças, assim somos nós adultos. Eu peguei aqui a passagem na Bíblia, em Provérbios 3:11,
diz: Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. E assim a gente, como pai e mãe, corrige nosso filho da melhor forma possível para que aquele espírito tão pequenininho vá se moldando. Assim nós adultos também devemos nos moldar e melhorar o nosso espírito, porque somente assim a gente vai chegar às graças de Deus. E é isso. Muito bom, só quem ama mesmo, né? Você me lembrou de um livro que eu li, é uma série sobre Jesus Cristo, e aí tem uma passagem assim que um pai ele chama a atenção do filho muitas vezes, eles brigam muito, né? É uma relação muito difícil. E aí tem um momento que o filho fala assim: você não me ama, você. Aí ele para, olha nos olhos do filho e fala: você acha que se eu não te amasse, eu perderia tanto tempo aqui falando tudo isso para você? Não. Então, quer dizer, se está falando, se está se preocupando, chamando a atenção, é porque ama, né? E a gente não consegue, às vezes, ver isso na hora. É para refletir. Muito obrigada, Eloá, pelo teu comentário. Excelente. E aí a gente vai para o último grupo, é o Bezerra de Menezes, ficou com a Martinha, o Alcides e o João. Bem-vindos. Quem vai falar? Oi, João. boa noite. Bem-vindo, João. Obrigado. Não, bom, é claro, né, que fica claro para todo mundo que corpo e espírito como se fala, se retroalimentam, né? Um influencia o outro. É claro, você pode influenciar positivamente ou negativamente, né? Tanto o espírito, o corpo, quanto o corpo, o espírito. Então, é claro que o corpo também é um instrumento da nossa evolução espiritual, né? Assim como você pode comparar um trabalhador, às vezes tem como instrumento o seu computador ou outra coisa qualquer que ele use, o instrumento dele para o trabalho. Da mesma forma, o corpo e a alma, né? O Alcides também deu exemplo sobre o meio ambiente, né? A gente, com uma oração negativa, com nossa inferioridade moral, de atitude, a gente estraga o meio ambiente e o reflexo vem contra o corpo. Você tem doenças, você tem mortes, porque você mesmo provocou, né, com a sua baixo nível de atividade, nível moral, uma queda no seu próprio desempenho. O corpo, né, perde valor e se degenera, né? Vocês também deu exemplo sobre as doenças degenerativas. Ele falou que mesmo uma pessoa com esse tipo de situação, se ela tiver fé, tiver uma oração, um pensamento positivo, ela consegue reencarnar depois sem esse problema, né? Se ela tiver essa atitude positiva. Então, é outro exemplo de uma atitude positiva da alma, do espírito, que influencia o corpo, que vai dar uma repercussão em outra encarnação, né? Então, é sempre importante. Realmente, o fundamental é explorar, é desenvolver o nosso espírito, né? E com um corpo sadio, fica muito melhor. Também o exemplo do André Luiz. André Luiz foi acusado de um suicida indireto ou inconsciente, né? Por ter hábitos não saudáveis e isso prejudicou, né? Assim como outros tipos de vício, né? Bebida, comida em excesso, fumo, enfim, é interdependente, né? Mas o fundamental é o desenvolvimento espiritual, né? São essas observações. Muito bom, João. Excelente reflexão aí do teu grupo. Temos 2 minutinhos. Alguém gostaria de complementar ou suplementar esse estudo que já está maravilhoso? Evaldo, bem-vindo, amigo. Boa noite a todos. Complementar é impossível, né? O Jorge e todos os grupos falaram muito bem. Completo. Eu estava aqui lembrando, na carta de Pedro, primeira carta de Pedro, ele diz que o corpo é o tabernáculo do Senhor. Se nós tivéssemos a visão que o nosso corpo, que Deus habita em nós, nós olharemos com o corpo nem com desprezo nem com supervalorização. Porque tanto o homem quanto a mulher se impõe à rigidez de um bisturi para ter um corpo melhor. Mas é incapaz de começar a análise do perdão a si próprio e ao próximo como cirurgia do espírito. O rapaz, ele quer participar de academia, ficar musculoso, bonitão, mas não consegue abandonar o orgulho e o egoísmo que tanto enfeia a alma. Então, quando a gente começar a analisar que o que eu sou espiritualmente irei influenciar no corpo físico que eu habito, eu começarei a ter um respeito maior pela máquina divina, como o Jorge falou,
né? E também estarei trabalhando intensamente pelo princípio inteligente do universo, que sou eu. Eu só caminharei feliz para a espiritualidade superior quando eu passar a respeitar a obra de Deus que começa em mim. Então, é essa visão, sabe, de que a gente tem que voltar um pouquinho para o que nós representamos para Deus, e não para nós apenas, no nosso orgulho. Exatamente. Se está dentro de nós, é a reforma que a gente precisa fazer. Não é? A gente sabe disso. Muito obrigada, Evaldo, por sua contribuição. Obrigada ao Jorge pelo excelente estudo que fez e a todos os grupos que comentaram e contribuíram aí para a gente refletir sobre esse finalzinho do capítulo Sede Perfeitos. Eu vou pedir Fátima para fazer nossa prece final. Por aí, amiga? Oi, boa noite, estou assim. Vamos lá. Tá. Senhor Jesus, Senhor Deus, agradecidos estamos, Senhor, pela grande oportunidade do estudo que nos traz o esclarecimento, que nos dá a oportunidade, Senhor, de fazermos reflexões e entender um pouquinho mais dos teus ensinamentos, para que possamos caminhar com passos mais firmes, Senhor, em direção a Ti. Muito obrigada, graças a Deus. Graças a Deus, que assim seja. Para a gente terminar, então, com a música, eu tinha separado 2 músicas e até coloquei aqui outra música, mas estou enveredando tanto para a questão da reforma íntima, que eu vou colocar, então, a música que se chama Reforma Íntima, para a gente fechar esse capítulo, porque é isso que a gente precisa para ser perfeito. Vamos lá. Tantas vezes tenho ouvido, este mundo está perdido, não dá pra mudar. Como melhorar? Mudar sempre é bem difícil, mas vale a pena tentar. A reforma é o princípio para quem pensa em chegar lá. Faça uma oração, exercite o perdão, pratique a caridade, um sorriso é preciso, não esqueça a humildade, fica mais bonito se todos derem as mãos. Faça uma oração, exercite o perdão, pratique a caridade, um sorriso é preciso, não esqueça a humildade, fica mais bonito se todos derem as mãos. Tantas vezes tenho ouvido, este mundo está perdido, não dá pra mudar. Como melhorar? Mudar sempre é bem difícil, mas vale a pena tentar. A reforma é o princípio para quem pensa em chegar lá. Faça uma oração, exercite o perdão, pratique a caridade, um sorriso é preciso, não esqueça a humildade, fica mais bonito se todos derem as mãos. Faça uma oração, exercite o perdão, pratique a caridade, um sorriso é preciso, não esqueça a humildade, fica mais bonito se todos derem as mãos. É isso, gente. Reforma íntima, que a gente não esqueça da importância que é a reforma íntima. Vamos refletir sobre isso para fechar bem esse capítulo Sede Perfeitos aí. Até amanhã, um beijo no coração, uma boa noite de sono para vocês todos.
Boa noite. Boa noite. Boa noite. Um beijo. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau, Liz. Tchau, Liz. Pessoal, Cid, boa noite. Viu? A sua voz é música para o meu ouvido. Fala Beijo, alguma coisa, Cid. Liz. Beijo.